Primeiramente, quero cumprimentar o senhor senador Stevenson pela grande oportunidade e honra de estar mais uma vez aqui na Comissão de Direitos Humanos. Eu falo mais uma vez porque eu estive aqui, nesta comissão em 2015 e por várias vezes nós participamos em audiências no Congresso, no Senado. A questão sempre foi esta aqui, a família militar. Em 2013, eu pedi ao senador Paim, senador Everton, que chamasse uma audiência pública, porque tinha se constituído um grupo de estudos que já estavam elaborando a questão da previdência dos militares. Isso em 2013. Tinha um grupo desbruçado, eu não sei onde, não sei como, designado por quem, e já estavam ali tratando da minha vida, que sou esposa de militar, da vida dos meus filhos e da vida do meu esposo, que é militar das Forças Armadas. Isso em 2013. O senador, então, levou o meu pedido, veio a esta casa, passou nesta casa a audiência, a chamada da audiência pública, e eu não, a pedido de terceiros, não pôde acontecer naquele momento aquela audiência pública, porque até então disse-se ao senador Paim que a situação dos militares estava sendo resolvida. Então, passou-se o tempo, está lá o vídeo, 2016, passou-se o tempo. E não aconteceu essa audiência. A audiência que nós tivemos aqui, está ali Ivone Luzardo, Jair, presidente da APRAFA, seu Genivaldo, presidente da AMARP. Nós estivemos uma audiência aqui tratando do assunto que se referia às Forças Armadas e à família militar, que era a questão do salarial da força. Porque em 2001, presidente, a medida provisória 2215, que foi citada aqui pelo sargento Gonçalves, retirou dos militares anuênio, auxílio moradia, posto acima, arrasou com os militares das Forças Armadas. Quer dizer, a nossa previdência, secretário, a nossa previdência, a nossa ajuda, a nossa contribuição para o Brasil foi feita em 2001. Quem nega isso aqui? Ninguém pode negar isso. E foi do dia para a noite. Os militares dormiram de uma forma, acordaram de outras, e ninguém os questionou como que a tropa tinha visto isso, como que tinha caído no colo da tropa. Ninguém chegou e falou, ô praça, ô subtenente, ô sargento, como que você viu no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele tirou de você todos os seus direitos? Ninguém questionou. Naquela época, dava prisão, dava muitos problemas. Mas os militares se politizaram. Nós temos médicos sargentos, nós temos advogados sargentos, nós temos professores de faculdades que são sargentos subtenente Gonzaga. E nos tratam os praças das Forças Armadas como se nós fôssemos aquela turma da ralé do Exército Brasileiro. E nós não somos, e eu como esposa de militar, eu posso dizer isso aqui. Nós evoluímos, presidente. Só que o quadro sabe que nós evoluímos. Mas as altas patentes ainda não reconheceram isso. Infelizmente, ainda não se reconhece isso. Tanto que nós estamos, olha aquela tabela que foi mostrada aqui para o senhor, o meu esposo é terceiro sargento QE. Recebe 3.000 e poucos reais para cuidar de 3 filhos, pagamos aluguel. O senhor está entendendo a gravidade da situação? Então, eu acho que tem que se enxergar o que está acontecendo na íntegra com a tropa. Você pode ter 300 mil homens na sua mão, mas você tem que se preocupar com eles, sabe por quê? Presidente, porque aqui, no juramento da bandeira, está escrito assim:
tratar com afeição seus irmãos de armas e com bondades os seus subordinados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituição e defenderei com o sacrifício da própria vida. Tratar com afeição, eu pergunto para o senhor, presidente, onde tem afeição nos membros que se debruçaram em cima dessa previdência dos militares com os praças? Me mostra. Onde tem bondade com a PM? Olhar o sacrifício desses homens e realmente admitir que esses homens são importantes para essa nação. E que esses homens não estão sozinhos. Tem família, tem mulher, tem filhos. Olha um militar fardado e acha que ele não tem mais vida nenhuma além do exército, além dos quartéis, dos portões dos quartéis. Mas ele tem. Ele tem. E a força tem que ser responsável por isso, tem que olhar dessa forma. Está aqui o secretário, de maneira nenhuma. Os militares estão dizendo que não tem que haver uma reforma, tem que haver. Bolsonaro é meu amigo, tem que haver sim, concordo plenamente com ele. Tem que haver um sacrifício de todos, tem sim, secretário, mas um sacrifício justo. Não esse apresentado. Um sacrifício onde que possa ser revista as categorias dentro das suas peculiaridades, das suas dificuldades. O Fernando Henrique Cardoso deixou a tropa 8 anos sem reajuste, presidente. Depois de fazer a reforma da 2215, tirar todos os nossos direitos, nos deixou 8 anos sem reajuste. Nós estamos em defasagem salarial. Ivone Luzardo, quanto que é a defasagem salarial das Forças Armadas? 180%. Eu diria, Kelma Costa, que a defasagem salarial das Forças Armadas brasileiras é inerente à irresponsabilidade do governo federal e do programa do governo federal para desmonte do Estado brasileiro das gestões anteriores. Quanto que está, seu Genivaldo? 180, secretário. Nós nos encontramos na beira do abismo, secretário. Nós não estamos mais conseguindo assimilar, fora as outras questões, que na minha fala eu preciso falar, que foi dado, eu dei a essa minha fala o nome de coxa de retalhos. Por quê, secretário? Por quê, presidente? Que são muitos detalhes que foram passados por esta casa e que não foram analisados e que, por tristeza da tropa, só é analisados em anos políticos. Porque pinça a nossa causa, que é de uma maneira que nos deixa abismado, como o senhor está me vendo aqui, e trazem para essa casa, aí vai discutir. Passa-se o ano eleitoral, esquece-se a PM, esquece-se o Corpo de Bombeiros, esquece as Forças Armadas, esquece todo mundo. E nós ficamos nesses corredores aqui, presidente, tentando reaver, ou se fazer lembrar, secretário, do que foi tratado, do que foi questionado. O senhor está me entendendo? E isso é números. Mexe com a vida do militar, mexe com a estrutura familiar do militar. Não se pode desbruçar em cima de uma reestruturação de carreira sem a presença de um praça. Não se pode fazer isso. Não, eu respeito todos os generais, tem generais muito meus amigos, mas eles precisam ouvir aqui embaixo os nossos anseios. Precisam parar, subtenente Gonzaga, e analisar a situação na íntegra, na verdade. Não no mundo superficial da fantasia, aonde que nós já deixamos de participar dele há muitos anos. Antigamente, você ser esposa de militar, presidente, o senhor sabe disso. Ser esposa de militar, as pessoas te olhavam e falavam, vai lá uma esposa de militar. Hoje a esposa de militar sequer pode falar que ela é esposa dele. Ela tem medo de falar que ela é esposa de um sargento de PM. Por quê? Ela quer proteger seus filhos. Porque o Estado não tem dado ele a devida segurança. Aí, ela fala, ó, filho, você fala, mas não fala que seu pai é militar.
Não conta. Medo. Medo de se expressar. Uma coisa que antigamente as pessoas achavam até que era o status. Hoje é complicado você se expressar. As esposas de militares não se expressam mais, estão com medos, estão cativas. Sem falar nos que tiram dela, que desestruturam a família do militar. Quando você tira um militar de um estado, leva para o outro e não dá a ele um auxílio moradia, não dá a ele um PNR para morar. Você tira ele da esposa de um trabalhando num estado, fixa num trabalho. O militar é transferido, tem que pegar toda a sua família e levar, presidente. O senhor sabe disso. Como que vai acontecer lá naquele estado? Só Deus que sabe. Vai, cumpra a missão, porque esse é o teu chamado. É o sacrifício da própria vida. Aí, quando vem uma reforma da Previdência, as duas casas tem que ter, os militares têm que entrar. Precisa-se, presidente, urgentemente olhar essa situação, secretário, de uma forma diferenciada. Os últimos governos que por aqui passaram, nos humilharam, nos tiraram tudo que nós tínhamos. E a consequência caiu no colo desse governo que aí está, que a gente sabe que tem lutado para o melhor desse país. Mas como que vai conseguir andar com esses índices que aqui foram apresentados? Não tem como. Outra coisa, presidente, senhores aqui presentes, que virou uma coxa de retalho dentro das Forças Armadas, porque eu estou representando a família, como bem o senhor falou, então eu vou botar aqui um outro anseio, muito preocupante, que cabe também aos militares das Forças Armadas brasileiras. Foi a questão dos subtenentes. Pois tem subtenentes que chegaram à promoção de capitão sem curso. Vai cair dentro da reforma da Previdência que o senhor está falando ali conosco. Que o senhor pediu que nós nos mantêssemos dentro do assunto. Aí eu explico para o senhor. Tem subtenentes que vai chegar a capitão sem curso. Que saíram para a reserva sem curso. Tem subtenente que chegou e fez curso. Tem subtenente que vai para a reserva sem receber pelo curso, pois não dará tempo de fazer o bendito curso. Vai pegar ele, a compulsória vai pegar ele, ele não vai ter tempo. Isso. Tem subtenente que irá receber pelo curso, mas não será promovido. Aí você fala assim, como? Leia para mim, subtenente André, o artigo 11 da reestruturação dos militares das Forças Armadas, para que a mesa possa entender o que eu estou falando. Sim, pois não. Bom dia. Senador Chilson, bom dia. Do companheiro deputado subtenente Gonzaga, coronéis, companheiros sargentos do... Senhores, esse projeto de reestruturação da carreira militar, ele tem alguns furos e nos prejudicam bastante. E nós temos propostas para melhorá-los e dar aos subtenentes e sargentos do Exército Brasileiro uma carreira mais atrativa. Porque do jeito que estão tentando passar esse projeto de reestruturação dos militares, a carreira militar, principalmente o sargento do Exército Brasileiro, ela vai ser extremamente inatrativa. Não vai chamar para os quadros brasileiros que queiram ser militar do Exército Brasileiro e seguir ali uma carreira. Então, eu vou ler para os senhores aqui a proposta como ela está, tá? O artigo 11 da Lei 5.821 de 72, que estão querendo modificá-la e que nos prejudica bastante. Para as vagas de oficiais subalternos e intermediários, pelo critério de antiguidade, admitindo também a promoção pelo critério de merecimento para os oficiais do quadro auxiliar de oficiais do Exército Brasileiro, é o QAO, observado o disposto em regulamento. Então, isso aqui é uma pegadinha.
Tá? Isso daqui é uma pegadinha. Por quê? Porque se forem colocar apenas a promoção no merecimento, o que já é inconstitucional, nós temos decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que diz que é inconstitucional o militar ser promovido apenas por um critério, que é o de merecimento, e isso dá margem a muita falcatrua. Tá? O que nós propomos aqui? Eu tenho um projeto de lei e temos uma proposta de alteração. Nós temos que colocar neste artigo, ou que ele permaneça apenas pelo critério da antiguidade, ou numa nova redação, que eu vou ler para os senhores também. Artigo 11. As promoções são efetuadas, letra A, para as vagas de oficiais subalternos e intermediários pelo critério de antiguidade. E aqui eu acrescento, incluindo os subtenentes e suboficiais que concorram às promoções do quadro auxiliar de oficiais do Exército e das demais forças, ou seja, Marinha e Aeronáutica. Por que isso? Porque a gente não pode deixar na mão de um superior hierárquico exclusivamente pelo processo do merecimento, porque nós seremos prejudicados. Aonde fica a antiguidade daquele militar que entrou numa carreira e está sendo ultrapassado por outro muito mais moderno, 2, 3, 4 turmas anteriores à nossa? Eu quero lembrar que hoje, a todos aqui, eu estou representando os subtenentes e sargentos do Exército Brasileiro. As nossas promoções, elas são muito discricionárias ao extremo, sigilosas ao extremo e secretas ao extremo. Nós não temos acesso a nada, nós não temos nada. A gente só recebe, você foi promovido, você não foi promovido, e mais nada. Tá? Nós temos outras questões também, que eu gostaria de falar aqui para os senhores, porque com esse novo projeto de lei, a gente pede que seja tirada a expressão a regulamentação, a regulamentar, porque é aí que está a pegadinha que prejudica demais a gente. Por quê? Eu posso colocar numa lei, essa lei pode ser aprovada, e eu coloco lá a regulamentar. Então, o que o Exército Brasileiro tem feito? Lançado inúmeras portarias, muitas delas inconstitucionais, decretos, e isso prejudica demais a gente. André, obrigada, doutor André. Presidente, eu cedi esse tempo porque é importante que o quadro se manifeste, né? Sem problemas. E nós vamos entrar agora no que o Gonçalves falou e que atinge diretamente meu esposo. Presidente, em 2013, em outubro de 2013, foi aprovado nesta casa aqui, secretário, uma lei que promovia os terceiros sargentos QEs a segundo sargento. Eu participei, eu lutei dentro desse Congresso, presidente, para que isso acontecesse. Com a própria ajuda do senador Paim e muitos outros que hoje estão dentro dessa casa como senadores. Aí sabe o que me acontece, presidente? Eu fui para uma reunião no Ministério da Defesa, e o Ministério da Defesa da época, que não é composto dos mesmos de hoje, me disseram o seguinte, que o regulamento interno das Forças Armadas dizia que não existe promoção na reserva. Aí eu disse para o senador, senador, então vamos nos proventos. Só que a lei foi dia 23 de outubro de 2013. Aí ela teve, do período da aprovação da lei até dia 1º de outubro, que foi quando a lei foi para os quartéis, aí teve um vácuo. Do dia 23 ao dia 1º teve um vácuo. Desses dias, secretário, muitos militares foram para a reserva. Aí sabe o que aconteceu? A defesa chamou esses militares para dentro dos quartéis, não foi? E promoveu esses homens. 200 militares do quadro especial que tinham ido para a reserva durante esse período, retornaram às Forças Armadas e foram promovidos. Aí eu pergunto para o senhor, 2 pesos, 2 medidas? Ué, mas eles justificaram para mim que não havia promoção na reserva. Estava lá na GU, os homens foram para a reserva.
Então é justo que se faça justiça, sim, a esses 20 mil militares, entre eles meu esposo, que não foram promovidos por justificativa de estarem na reserva. Eu não aceito essa justificativa mais, porque isso caiu por terra. Muito bem. Caiu por terra. Então, subtenente Gonzaga, se foram promovidos à reserva, então que alcance também esses 20 mil homens, que ao todo dão 60 mil com suas famílias, que seja feita a justiça, que seja feita a bondade, que olhe para os seus homens com bondade. O que nós estamos colocando aqui são fatos documentados, portarias, vidas, famílias. E que eu espero que, mais uma vez, nós todos nos reunidos aqui dentro dessa casa, a oportunidade que eu passei aqui o meu tempo ao subtenente André, que representasse a sua classe. Gonçalves, que representou a classe dos QEs aqui presente. Eu recebi hoje um texto de um coronel médico das Forças Armadas, dizendo, dona Kelma, não é só os praças que estão se sentindo prejudicados, eu também. Então, é todos. Eu volto a repetir a frase que o nosso ministro Paulo Guedes disse nessa casa. Os generais estão chateados. Se os generais estão chateados, imagine a tropa. Eu não tenho adjetivo para definir o sentimento da tropa diante dessa reestruturação imposta para nós, presidente. Não tenho. E eu quero agradecer mais uma vez essa rica oportunidade e dizer a cada um aqui presente, família militar, estamos juntos com muita fé na missão.